Olá pessoal, eu fui desafiado a tentar explicar de uma maneira simples o que é a terapia cognitivo-comportamental. E esse esforço não é em vão, já que nós terapeutas tentamos fazer isso praticamente todas as sessões quando explicamos o modelo para as pessoas que buscam algum tipo de suporte. E a proposta aqui de fato não é fazer terapia, mas trazer alguns recursos da TCC para que possam ser aplicados no dia a dia. Então eu vou começar tentando traduzir para vocês como é que funciona a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, por que esse modelo cognitivo tem se mostrado tão efetivo numa perspectiva de compreender e ajudar pessoas a enfrentar melhor, né, com mais leveza, algumas condições de sofrimento. De fato, as terapias cognitivo-comportamentais elas envolvem uma série de intervenções psicoterapêuticas validadas, né, a partir de pesquisas, de experiências de profissionais que têm como fim fazer com que você se sinta melhor, né, fazer com que você lide melhor com situações que você não pode mudar, que você aprenda a conviver com elas, mas que você também possa ser um agente de transformação da sua realidade. O modelo explicativo é um modelo, de certa forma, simples. A complexidade está em como nós manejamos isso. Então, de uma maneira geral, nós entendemos que a nossa experiência de vida é uma experiência que vai sendo construída e deixando marcadores na nossa memória, na nossa mente, e tudo isso influencia a nossa forma de agir, posso dizer dessa forma. Então, tenham clareza disso, né? Todas as experiências que nós vivemos, as boas e as não tão boas, as ruins também, elas deixam marcas e isso contribui para modelar, para moldar a nossa forma de ser. Então, até aqui temos um primeiro ponto que é importante nessa realidade. Uma coisa que é bem interessante na TCC, e embora nós sejamos direcionados para cuidar do aqui e agora, do presente, em hipótese nenhuma nós negamos o passado, a história da nossa infância, a nossa vida infantil, até porque muitas das nossas condições de sofrimento podem ter sido instauradas lá na infância, através de situações difíceis, repetitivas, traumáticas, de situações de abandono, situações de negligência ou situações de excesso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, primeiro ponto consolidado, as experiências de vida moldam a nossa forma de ser. Então nós desenvolvemos crenças a partir dessas formas, né, de viver. Essas crenças elas são rígidas na maioria das vezes, elas são muito nucleares e nós não temos total consciência de como elas foram moldadas, né? Então é muito natural, é muito mais fácil, por exemplo, identificar o comportamento, porque o comportamento é o que aparece. Nem sempre nós temos consciência do que nós pensamos. Então a estratégia cognitiva e comportamental busca esse balanço, esse equilíbrio numa compreensão dessa forma de ser. Então por isso esse modelo é tão importante. Então, se a gente pode alinhar um pouco mais depois que temos a noção de que as nossas crenças são construídas a partir da nossa história de vida e que nem sempre nós temos consciência sobre ela, a gente parte para um processo de enfrentamento disso. Todas as situações geram uma série de pensamentos sobre as coisas. Cada situação que acontece no nosso dia, automaticamente nós geramos um catatal de pensamentos e a gente nem se dá conta disso. E são os pensamentos, ou seja, é a nossa forma de avaliar esses eventos que vai disparar emoções e que vai disparar os comportamentos. Então é uma linha de orientação e vocês podem ver isso nessa imagem aqui. Então, o que é que faz com que a gente crie uma forma de avaliar? Aquelas crenças que foram modeladas com a nossa história de vida. Então, nós avaliamos muito automaticamente as situações e às vezes nem nos damos conta. Parece que a gente já sente a emoção primeiro, parece que a gente já tem o comportamento, né? E aí a gente fica, às vezes, num processo de será que eu estou agindo certo? Por que será que eu estou tendo tanto problema com isso? Então, o primeiro passo é entender como é que é o seu modelo, como é que você funciona, qual é a sua forma de ser. E eu já quero fazer um convite para que nós possamos adotar um critério de compreensão que seja gentil, né? Não é para se auto-julgar, não é para se desvalorizar, mas entender que os nossos modelos eles são montados, mas temos possibilidades de readaptá-los, de replanejá-los. Então essa é a forma de fazer com que quem vivencia o processo terapêutico na TCC traga para si a responsabilidade do processo de mudança numa perspectiva colaborativa com o terapeuta. Então esse processo ele vai sendo construído
de uma maneira, né, colaborativa, e na terapia cognitiva a gente tem como premissa justamente esse processo de que o paciente é o autor da sua vida, né? O paciente que precisa tomar suas decisões e caminhar com as suas próprias pernas. A função é que ele fique na terapia um tempo que ele consiga caminhar, né? Então os processos de alta eles podem acontecer e claro que cada situação pede um tipo de intervenção diferente. Existem situações menos complexas e mais complexas, existem condições de sofrimento mais leves e existem condições de sofrimento mais intensas. Então não é incomum, em situações de gravidade, haver a necessidade de um maior tempo de psicoterapia, a interface com outros profissionais de saúde, como profissionais de saúde mental, por exemplo, os psiquiatras, né? E a gente tem que cuidar de cada caso, né, da maneira adequada. Então, por isso, informações generalistas não são suficientes para que as pessoas se cuidem sozinhas, né? Então, em alguns casos, sim, é importante a orientação de um profissional. Vá lá, busque essa orientação e vamos começar a quebrar esse preconceito sobre saúde mental. Voltando para o nosso foco, o modelo cognitivo, né, para a gente ir finalizando esse primeiro bloco, ele envolve analisar a experiência de vida, porque essa experiência de vida que modela as nossas crenças, ou seja, modela a nossa forma de ver o mundo, e é essa forma de ver o mundo que faz com que nós avaliemos cada situação de uma maneira muito automática, é daí que vêm os pensamentos, e esses pensamentos disparam a emoção e disparam o comportamento, né? E é tão interessante esse processo de resposta emocional, e eu costumo ilustrar com algumas coisas simples, né? Então, imagine, por exemplo, alguém que você não vê há muito tempo, alguém, sei lá, que você está com saudade, alguém que você gosta muito, e você está sentado em algum lugar e de repente essa pessoa aparece. Como é que o seu corpo reage? O coração acelera, a pupila dilata, né? As pessoas ficam eufóricas e o comportamento é levantar, correr para abraçar, né? Ou ficar esperando ansiosamente, batendo na mesa, né? Então, a nossa resposta em cadeia de o evento, o que eu pensei, o que eu senti fisicamente, o que eu senti emocionalmente, gera o meu comportamento. E isso é para todas as coisas, para coisas boas e para coisas ruins. Então, se de uma maneira inversa você identifica alguém que você teve uma decepção ou que você discorda por motivos qualquer, enfim, né? Automaticamente quando essa pessoa chega no local, a tendência é que você se cale um pouco mais, que você se feche, que você ou até saia do lugar, enfim, né? Então eu estou trazendo esses dois pontos para que vocês possam pensar sobre como isso acontece no dia a dia de vocês. A proposta é entender como eu funciono, entender qual é a minha perspectiva de mundo, qual é a minha perspectiva de futuro. E isso eu estou falando em condições, né, normais do dia a dia. Não estou falando de condições de sofrimento como transtorno de ansiedade, a própria depressão. Isso vai ficar para um outro momento de discussão. Mas por agora, eu gostaria que você pensasse sobre o seu modelo. Analise, separe algumas situações. Determinada situação, o que eu pensei sobre essa situação, como eu me senti emocionalmente, quais foram as minhas respostas fisiológicas e como eu me senti emocionalmente no sentido de ter sentimentos. Então eu gostaria que você pensasse um pouco sobre o seu modelo cognitivo. Separe algumas situações pontuais e tente fazer esse encadeamento de ideias. Qual foi a situação ou qual foi o evento? O que eu pensei sobre esse evento? Como o meu corpo reagiu, quais foram as minhas respostas emocionais e como eu me senti, se essas emoções foram boas e ruins, e como eu me comportei. Então, comece a fazer isso com situações simples do dia a dia e aos poucos você vai entendendo melhor a sua forma de ser. E lembre sempre, flexibilidade ajuda bastante nesse processo. Existem alternativas e caminhos para se pensar e isso a gente vai conversar na próxima aula e no próximo vídeo. Até mais!